Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês, partilhando esse documento tão bonito, tão importante. E me coube fazer esse momento com o capítulo 4 do Amor e Letícia, que vem falar sobre o amor na família. O documento em si, na verdade, é esse documento que a gente está trabalhando. Eu sou o diácono Trajano Ribeiro, da Diocese de Itabuna. Sou casado com Lene há 41 anos. Não tivemos filhos e assessoro a equipe de Nossa Senhora Desatadora dos Nós aqui em Itabuna. E partilhando esse momento de formação, de encontro, de compartilhamento, vamos colocar algumas coisas. A gente sabe que o tempo não é o suficiente, em virtude também do tamanho do capítulo que a gente está falando. O capítulo 4 ele é um pouco longo e tem muitos subitens. Mas a gente vai se basear especificamente na fundamentação bíblica desse capítulo, que é a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 13. A graça do sacramento do matrimônio destina-se, antes de mais nada, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Essa é a citação, diríamos até, o lema usado pelo documento do Papa Francisco. Então, no chamado Hino ao Amor, escrito por São Paulo, o amor ele tem muitas características. O amor é paciente, o amor é prestável, o amor não é invejoso, não é arrogante, não é orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Temos aí a base bíblica de não só na relação de casamento matrimonial, mas na relação interpessoal. Qualquer pessoa precisa conhecer essa base bíblica, porque o amor, na verdade, é essa situação toda que a gente viu aqui. Não podemos caracterizar o amor a partir do meu pensamento, do meu modo de ver, o modo que eu penso que é amor. O amor é o que está escrito como a referência maior nossa, que é na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Então, a paciência é um sentimento que precisa ser cultivado. Vejam bem, todo casal, e aqui falando especificamente de casal, todo casal, ele precisa compreender que são duas histórias que um dia se viram, se desejaram, quiseram continuar juntos e por conta disso chegaram até o matrimônio, acreditando até que passaram por esse processo de namoro, noivado, para depois vir o casamento, amadurecendo cada vez mais a relação que começou com, claro, um encantamento. Uma coisa atraiu um ao outro. Né? Pode ter sido a beleza física, pode ter sido o jeito de ser, sei lá, cada um tem a sua história própria. E no momento da convivência, do casamento, a paciência precisa ser cultivada todo dia. Mesmo porque nenhum de nós é igual. Há até casais assim, um é mais, diríamos, mais calado, o outro é mais extrovertido. Então a gente precisa ter paciência também com a história dessa pessoa, com quem eu me encantei e resolvi criar um laço maior do matrimônio, que na verdade é um sacramento, é um sinal de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Então a paciência, ela passa a ser constantemente na nossa convivência algo que pode ser cultivado e deve ser cultivado. Ter paciência. O outro tem uma história e cada vez mais a gente sabe disso. Quantos casais que agora estão nos ouvindo têm o seu tempo também de paciência, olhando o outro ou a outra como é, sua história de vida, como é que foi, por que ela tem essa reação, por que ela tem um jeito ou de outro. Então, eu preciso não reagir a todos os momentos para que não haja, para que nada fique inflamado entre a relação.
A paciência ela deve aparecer constantemente nesse relacionamento por Deus, porque o próprio Deus tem essa paciência comigo e você. Quantas vezes erramos, né, gente? Quantas vezes a gente vai e confessa que pecou, que errou, às vezes confessa várias vezes o mesmo pecado. E Deus, pacientemente, através do sacerdote, ele nos perdoa, nos dá a sua absolvição. Por isso, a paciência precisa ser cultivada. Eu preciso saber, uma outra atitude que esse texto expressa para a gente, é a atitude de serviço. Eu preciso servir ao outro. E eu sempre digo, normalmente, sempre na nossa equipe, desatadora dos nós, aqui de Itabuna, a gente está sempre, quando toca nessa relação, principalmente em relação aos PCS, quando a gente vai lembrar de cada um, a necessidade de viver cada um, a gente diz assim, que amar não é apenas um sentimento, é uma decisão. Não importa se o meu parceiro, se a minha parceira corresponde à minha atenção, à minha dedicação, ao carinho, eu preciso amar, independente do que eu recebo. E não ficar aquele amor tipo mercantil. Eu dou, eu recebo, tudo bem. É a forma natural, é o ideal, essa troca mútua, mas nem sempre alguém consegue viver nesse ambiente, neste clima, fazendo com que o outro. Portanto, a atitude de serviço deriva de que uma pessoa, como diz aqui o documento, pessoa boa que mostra sua bondade nas ações. Paulo quer insistir que o amor não é apenas um sentimento, mas deve ser entendido no sentido de que amar vem do hebraico, fazer o bem. Eu preciso fazer o bem a todos indistintamente, e em especial ao meu companheiro, ao meu cônjuge, porque é com quem eu convivo, é com quem eu partilho a minha vida, é com quem eu divido minhas preocupações. Então, o serviço tem que estar também muito latente nesse tipo de relação. Um outro aspecto do hino é a questão da inveja. Há alguns momentos na relação que entre nós, entre o casal, não deve haver a inveja. Às vezes, por exemplo, um dos cônjuges se sobressai mais numa determinada área, num movimento, seja na profissão. Isso não pode causar inveja. Eu tenho que me alegrar de estar com alguém que tenha essa capacidade. Não invejar, mas dizer que bom que você tem este dom. Eu não tenho esse, mas eu tenho os meus. Que você pode muito bem fazer essa experiência. A gente não pode se vangloriar de achar que é melhor que o outro. Isso numa relação destrói completamente. Quando eu subjugo o outro, acho que o outro é inferior, porque o outro não tem as qualidades que eu tenho, não deve ser por aí, evidentemente. E continuando a nossa reflexão, amar a amabilidade, como diz aqui. Amar é também tornar-se amável. Eu não posso exigir que o outro se devote somente para mim e que eu não possa retribuir isso. Eu preciso ter um momento de retribuição. Aliás, tudo que na nossa convivência precisa ser compartilhado. Na alegria, na tristeza. Lembra, gente, que nós juramos no dia do nosso casamento, do nosso matrimônio. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Por isso a amabilidade, a paciência, não se irritar, ser desprendido, ter consciência da sua realidade. O casal precisa saber que a história dela e a história dele são histórias diferentes. E por isso mesmo, ela é uma história que precisa ser acordada. É interessante que essa semana eu estava lendo um livro, a palavra acordar, que vem de um acordo, tem a sua origem na mesma questão da misericórdia. Córdia, em latim, significa coração. Acordar significa passar a corda nos dois corações, ou seja, juntar.
São duas histórias que precisam ser revistas e feito um caminho só. Caminhar sozinho não é o objetivo do matrimônio. É vida a dois. Tudo deve ser a dois. E nunca mais aquele verbo eu e tu. Precisamos saber conjugar agora o pronome nós. Nós decidimos, nós queremos, nós vamos fazer assim. Claro que isso, através do diálogo, vai acontecendo algum assunto, seja na área profissional, seja na própria economia doméstica, seja onde for, pode ser a ideia de um, mas que vai ser acordada. Ou seja, os dois corações vão estar enleados na corda do amor. Então vamos fazer assim, sua ideia é boa. E o casal vai vivendo assim, vai crescendo nessa perspectiva. Tem muita coisa bonita esse documento. Eu espero que, não só nesses momentos em que está sendo organizado esse encontro a nível de Estado, mas que cada casal também se debruce. Esse livro é muito importante. Eu volto a mostrar ele para vocês, porque ele deve ser o livro de cabeceira. É o nosso Santo Padre, o Papa, preocupado com essa relação, que muitas vezes se torna conflituosa, é difícil, e essa dificuldade reflete exatamente em quem não deveria, nossos filhos, que sentem ao que a relação está, em que clima está, em que nível está. Entre nós deverá ter o perdão. É uma das características também do hino ao amor de São Paulo. O perdão deve ser cultivado diariamente. Recentemente nós tivemos na liturgia da palavra Pedro perguntando para Jesus: Senhor, é necessário perdoar 7 vezes? E Jesus: não só 7, mas 70 vezes 7. Por isso o perdão, ele é condição para que eu seja perdoado. Lembre vocês que na própria oração do Pai Nosso tem: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por isso, o perdão não é para ser lembrado: eu tenho que perdoar, mas não vou adiar, não vai ser agora. Não. O perdão deve ser dado conscientemente, porque senão eu não posso nem mais rezar o Pai Nosso. E tem uma frase interessante de um autor que diz assim: o perdão, os fortes perdoam, os fracos se vingam. Então eu preciso me preparar para ser forte. Às vezes não é fácil o perdão. Depende da situação, depende do momento, depende da motivação, depende do meu emocional. Mas eu tenho que lembrar que essa é a condição que o Senhor nos dá para que nosso perdão seja oferecido, concedido por Deus, é que eu também conceda o perdão. E na Bíblia a gente tem vários exemplos, várias parábolas falando dessa questão do perdão. Por isso, procuremos ser fortes para termos com que nos alegrar. Então, alegrar-se com os outros. É tão bom, às vezes, na convivência, tem casais, eu não, acredito que não seja a realidade de todo mundo, mas alguns casais, às vezes, se perdem muito, porque acontece muitas críticas entre eles. Você é assim, você devia ser assim. Não há uma forma de tratar a pessoa, de abordar o problema. Ô filho, olha, a situação, você agiu assim, poderia ser de outra forma. Será que não seria melhor de outra forma? E não já ir apontando o dedo. Você é assim. Então, quando você, mesmo que seja essa a verdade tem que ser dita. A gente sabe que a verdade dói, mas a verdade também ela pode ser dada de uma forma mais suave, de uma forma que não fira bastante aquele a quem a gente está indicando essa situação. Tudo desculpa. Olha, nenhum de nós é perfeito. Nem o homem é perfeito, nem a mulher é perfeita. É exatamente por isso. Deus nos fez, vejam bem que palavra eu vou dizer, perfeitamente imperfeitos. Temos sempre algo a nos corrigir, a nos autocorrigir e sugerir também que o outro seja corrigido. Por isso, a dúvida,
a impaciência, a falta de perdão e tantas outras coisas, cai muito nessa questão de desculpar. Se eu não desculpo, eu me tornaria uma pessoa muito rígida, muito insensível, muito dura. E a gente não pode ser assim, não deve ser assim. Temos que ter em nosso coração, deve estar aquele sentimento que sempre predominou nas relações com Jesus. Jesus é o Pai, ele sempre apontou para o Pai como o Pai da misericórdia, que está sempre disposto a perdoar, que está sempre disposto a reconsiderar a partir do arrependimento. E a gente sabe que o perdão dos pecados, no sacramento da confissão, ele exige de nós 3 atitudes. Primeira situação, que eu tenha consciência do meu erro. Eu preciso saber que eu errei. Eu não posso confessar algo que eu não sei se eu fiz, se eu não... Não, não é assim. Primeira condição do pecado é que você tem consciência. A segunda condição é que você se arrependa. Sempre a gente tem motivo, às vezes o sangue esquenta, o momento não é o mais favorável, eu digo o que não era para dizer, eu reajo da forma mais inadequada possível. Mas eu preciso depois, com a cabeça mais assentada, dizer, meu Deus, eu excedi, não era para ser assim, e tomou este rumo. Então, primeira atitude, ter consciência do pecado. Segunda atitude, arrependimento. Terceira e última atitude, para que a gente faça uma boa confissão, é se propor a não fazer mais. É um desafio, porque o ser humano é sempre falível, né, amados? E a gente está sempre, às vezes, indo para o confessionário, às vezes, confessar os mesmos pecados que já confessamos algumas vezes. Mas temos que ter essa consciência da nossa fragilidade. Eu preciso confiar. A confiança no outro é essencial. Se é a pessoa com quem eu escolhi e que eu tenho certeza que foi Deus que nos colocou em contato um com o outro para esta convivência eterna, até que a morte nos separe, eu preciso confiar. Eu preciso acreditar na pessoa com quem eu divido minhas preocupações, minhas alegrias, o meu salário, as nossas despesas, tudo. Eu preciso confiar nessa pessoa. Porque deve ser horrível uma convivência. Um casal que um olha para o outro com desconfiança. A desconfiança em todos os sentidos. Seja a nível de relacionamento, seja a nível profissional, seja a nível da economia, seja a nível de qualquer situação. Desconfiar do outro não é a atitude de quem ama. Há ainda outras coisas interessantes dentro dessa reflexão do texto de São Paulo. O amor tudo suporta. Olha, gente, que desafio. Tudo suporta. E a gente logo nos remetemos a quem tudo suportou. Jesus na cruz. Se ele foi capaz de fazer este grande sacrifício, e a gente sabe que a palavra sacrifício, ela vem de 2 palavras em latim, sacrum, sagrado, facere, tornar. Todo sacrifício é tornar sagrado algo em mim. E que custa a mim. Não é uma coisa que é suave para eu fazer. A confiança, suportar o sacrifício, depende de uma determinação muito grande. Aquilo que a gente falou no início para cada casal. O amor não é só um sentimento, ele é uma decisão. Eu vou decidir amar esta mulher, amar este homem, até os dias finais da minha vida. Aconteça o que acontecer. Essa deve ser a atitude de casal. E tem muitas coisas mais bonitas nesse documento que a gente vai cada vez mais se apaixonando. Por exemplo, crescer na caridade conjugal. O que é a caridade? É o amor. Eu preciso, na nossa convivência, manter os mesmos sentimentos que eu tinha quando namorado. Às vezes você era mais atencioso, não esquecia as datas interessantes do casal, seja de aniversário, de namoro, de noivado, de casamento, datas que são celebrativas para o casal.
Por isso, eu preciso crescer nessa caridade. Eu preciso me dar mais. Cada vez que eu me dou, você pode ter certeza que Deus multiplica aquela sua paciência, o seu amor, o seu carinho, a sua atenção. E temos que ter toda a vida em comum. Toda a vida em comum. O amor que nos une a Deus, o amor conjugal, é a amizade maior. Por isso nós precisamos, neste tempo que está tão difícil, os casais, as separações e tantas outras coisas, a gente precisa aprender de Deus, que eu preciso aprender a amar mais. Alegria, beleza, carinho, atenção, cuidado com o outro. Bem, meus queridos, dessa forma a gente deixa essas pequenas reflexões. O documento ele traz muito mais riqueza do que a gente possa esgotar nesse tempo que me foi dado. Por isso, encerrando esse momento, eu quero agradecer a todos, que vocês continuem buscando esse casal ideal, segundo o coração de Deus. E eu convido nesse momento para continuar na continuidade dessa reflexão, o casal Luciana e Moacir, que farão um testemunho sobre esse momento que a gente está vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós.